Bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada da Arquitetura Hospitalar. O tema de hoje é fluxos, acessos e setorização de um hospital. Bom, vamos resumir então o que você aprendeu na última aula. Nós falamos dos 5 passos para você começar em projetos de saúde. Então, falamos do primeiro passo, que é dominar a legislação. O segundo passo, que é você fazer um briefing correto. O terceiro passo, que é entender os processos e procedimentos e conhecer os fluxos e os públicos. E é nesse passo que a gente vai se concentrar hoje. O quarto passo, que são os materiais corretos. E o quinto passo, que é a humanização do espaço. Bom, vamos começar logo pelo fluxo, tá? De pessoas. Eu falei um pouquinho na aula passada, mas agora a gente vai falar um pouco mais. Então, assim, quando a gente está falando de pessoas de um hospital, a gente tem o paciente como o nosso principal. Eu sempre brinco dizendo que a gente tem que pensar como se fossem personagens. Então, o paciente é o principal personagem. Só que, vamos dizer, na gama paciente, você tem tipos de pacientes que fazem caminhos diferentes, trajetos diferentes e têm necessidades diferentes dentro do hospital. Então, você tem o paciente, que é o paciente que vem direto da emergência e da urgência. Você tem o paciente que já tem o acesso ali social, que vai ser o paciente que vai direto para uma internação agendada ou para uma cirurgia agendada e assim vai. Você tem o paciente ambulatorial, que é aquele que chega, faz uma consulta e vai embora. Você tem o paciente do tratamento, ainda mais oncologia, radioterapia, quimioterapia. Você tem paciente que faz só exames, mesmo no hospital. E você tem o paciente que vai direto para a cirurgia e internação, que eu já tinha falado, mas nesse caso aqui eu tô querendo dizer que é o paciente que já internou e vai fazer a cirurgia e volta para a internação. Então ele já tem um outro trajeto aí. Então fica parecendo assim, o paciente, mas ele tem diferença, sabe? Tem momentos diferentes. O outro personagem que aparece muito no hospital é o acompanhante. E aonde o acompanhante vai? O acompanhante ele vai na espera, quase todas. Às vezes, quando você tem espera primária, espera secundária, o acompanhante fica normalmente na primária. Ele vai aos quartos, ele vai ao refeitório, aquele refeitório principalmente que é usado, né, pelo acompanhante, por médicos e tal. Ele vai ao ambulatório, mas no caso do infantil, do acompanhante infantil, ele vai dentro do centro cirúrgico, aí ele vai em tudo. O acompanhante infantil já é menor essa limitação. Ele vai fazer o mesmo trajeto que o paciente faz, tá? O visitante, ele já vai só aos quartos, enfermarias e UTI. O visitante também vai ali num café, num refeitório, né? Dessa outra parte, assim, vamos dizer, social. Os funcionários, eles têm também locais exclusivos para os funcionários, né? Então, você tem o vestiário de funcionários, que é para exclusivo, você tem o refeitório exclusivo de funcionários, você tem setores restritos de manutenção, gerador, almoxarifado, farmácia. Você tem também tipos vamos dizer, graus de funcionários diferentes. Você tem pessoal só do administrativo, você tem o pessoal só da limpeza, então existe aí também uma diferença, mas basicamente o funcionário ele usa todos esses ambientes que eu falei. E por último, como fluxo de pessoas, infelizmente temos o cadáver, então você precisa fazer esse trajeto ali no seu projeto. Você precisa saber qual o trajeto que o cadáver vai fazer dentro do hospital para não passar numa espera, num hall, numa recepção, numa coisa assim, entendeu? Então, você tem que saber, ele internou, faleceu lá, desceu, qual o trajeto que ele vai fazer até chegar ao necrotério, e do necrotério, de preferência, tem que estar o carro funerário tem que chegar até ele, né? Até o necrotério. Bom, fluxo e acesso de materiais. Não dá nem tanto para a gente separar esses dois, eles ficam juntos. Por quê? É importante a gente saber aonde entram os materiais, né? Insumos, que é almoxarifado, medicamentos, alimentos, roupa limpa, porque em muitos hospitais
particulares, a roupa limpa, ela é externa, a lavanderia é externa, né? No caso, ela vai suja e volta limpa. A gente também tem que pensar no fluxo, no acesso dos resíduos da roupa suja. Então, assim, qual o trajeto que ele faz dentro do hospital, qual o elevador que ele tem exclusivo, e na hora de sair, esse trajeto aí do abrigo até o carro que vai retirar, né? Então, você tem que fazer todo o caminho, tanto o acesso macro, vamos dizer, externo da rua, até os acessos internos. Docas. Se você tiver só uma doca, de preferência separar ela entre limpo e sujo, entendeu? Só entra por aqui, só sai por aqui, isso é o ideal. O ideal é que elas fiquem até distantes. Monta-carga e elevador de serviço. Então, se você tiver que optar por monta-carga, ele tem que ser exclusivo só para aquilo. Então, ele só sobe medicamento, ele só desce resíduo, o outro, aí ele só sobe insumos em geral, de coisa de almoxarifado, e ele só desce roupa suja. Então, o elevador um pouco melhor, mas também de uso exclusivo para limpo e para sujo. Em casos extremos, muito pequeno, você vai ter um elevador de serviço, mas você vai ter horários. Então, de manhã só sobe, de tarde só desce, alguma coisa desse tipo, porque aí faz uma higienização e consegue utilizar. Só não pode utilizar no mesmo momento, né? Momentos próximos, vamos dizer assim. E você tem também o acesso desses serviços, que são os abastecimentos dos gases medicinais, o combustível do gerador, até uma manutenção um pouco mais complexa de algum equipamento que precise, né, de alguma coisa especial. Então, assim, você tem que pensar nisso tudo quando estiver projetando, tá? Aqui nesse slide, eu quis mostrar um exemplo de como eu apresento para a vigilância sanitária os fluxos. Eles pedem os fluxos, então eu boto setinhas próximas aos elevadores e faço os principais trajetos na circulação, né? Então, não existe regra, é a cor que você quiser, eu escolhi essas cores, tá? Então, aqui eu estou representando o acesso do paciente, o acesso da roupa limpa, o acesso da nutrição dietética, que é alimentos, né? Porque tem hospital que, no caso aqui, ó, se você olhar, você tem um elevador, só um minuto aqui, ó. Você tem um elevador exclusivo que sai da cozinha e vai até as copas dos andares. Mas você tem outras internações que não ficam só nessa direção. Então, o carrinho precisa sair, pegar um elevador porque esse hospital aqui era grande e tal. Então, é importante saber o trajeto. Você tem o fluxo, né, dos médicos e colaboradores, o da farmácia almoxarifado, os resíduos de roupa suja, os resíduos e roupa suja, e o acesso de visitantes, tá? Então, isso fica mais claro para a vigilância quando você representa. E eu até brinco que quando eu estou analisando algum projeto de reforma e tal, eu pego lápis de cor, canetinha, eu faço esses trajetos que fica mais fácil para você visualizar isso e saber onde está cruzando, né? Para você tomar as devidas providências. Bom, aí falamos, né, de fluxo de pessoas, fluxo de materiais e dos acessos de materiais, e aí vamos falar dos acessos exclusivos das pessoas, né, de pessoas. Então, isso é o que você deve ter num hospital. Você deve ter um acesso social separado do acesso de urgência e de emergência e de preferência do ambulatorial, mas às vezes esse social e esse ambulatorial estão juntos. Você também tem o acesso exclusivo do funcionário, né? Então, ele tem que chegar da rua, passar por uma catraca, marcar o ponto, ir pro vestiário, se trocar, e aí sim ele entra pro hospital. Ele não entra pelo acesso social, corta tudo e vai, não. Ele vai direto para esse acesso exclusivo. O acesso de urgência, ele tem aquela área de embarque e desembarque, às vezes ele fica bem próximo do social, às vezes você tem assim um hall de entrada grande, onde você tem alguns elevadores, você tem uma porta à sua esquerda que é urgência. Ok, mas você tem aí uma separação, parece que é um único acesso, mas ali vai acontecer coisa, vira um hall, né? Um hall de acesso.
Já a emergência não tem essa, ela tem que ter um acesso exclusivo para a ambulância, tá? Isso é muito importante, não pode esquecer disso. E o ambulatorial, como eu disse, pode ser próximo do social, mas ele também pode ser completamente independente, externo, fora, sem que entre no que a gente chama do corpo do hospital. Eu vou mostrar isso mais à frente através de uns desenhos. E aí aqui eu vou sugerir, até para ser uma forma didática, criar um projeto, né, fictício para a gente começar a setorizar esse nosso hospital aqui da imaginação, tá? Então vamos dizer que os dados de projeto que a gente tem são os seguintes. Você tem 22.250 metros quadrados. É um partido vertical, só que em blocos e com blocos de alturas diferentes e uma previsão de expansão, tá? Então você já tem um hospital. Nesse caso aqui a gente já tem um, tá? Já criando um outro de 5 pavimentos, ainda tem espaço para um terceiro bloco. Seria um hospital de médio porte, de 150 leitos. E aí a gente dividiu os leitos dessa forma aí. Aí você vai me perguntar, mas como você dividiu? Isso é baseado em alguns dados que eu tenho dos outros hospitais e como é que a gente faz mais ou menos a proporção. Então, se você ficar com alguma dúvida, você tira um print aqui, depois você faz mais ou menos essas contas em percentual, tá? Eu não coloquei aqui em percentual, mas dá para você fazer. 150 está para 100, assim como 20 está para X, você descobre quantos por cento, né, do hospital, dos leitos você vai ter em cada setor. Então, a gente separou 44 leitos de UTI. Então, são 10 de neonatal, 12 pediátricas e 22 de adulto. Normalmente, adulto é sempre o dobro do infantil. 20 leitos de urgência, que são os leitos que ficam lá na observação, né? Aquela dos medicamentos ali, chegou, foi no consultório, medicou. Esses são os leitos de urgência. Então, a gente tem 20 de adulto, 14 pediátrico. A gente tem 8 leitos de RPA do centro cirúrgico. RPA, repouso pós-anestésico, tá? Na próxima aula eu vou explicar melhor sobre o centro cirúrgico, mas já dando uma palhinha aqui, esse cálculo é feito assim, número de salas mais 1. Então, nesse caso, a gente vai ter 7 salas, né? RPA de centro obstétrico. Então, aqui a gente vai ter uma maternidade, vamos ter 3 salas de maternidade, então são 4 RPAs. 10 quartos de maternidade, então exclusivo para maternidade, 12 quartos para pediatria. Nesse caso aqui a gente está tratando como não é quarto de enfermaria, tá? É individual. 36 quartos de adultos e 2 quartos de isolamento, um adulto e um pediátrico, porque a gente tem uma proporção aí. Cada 30 leitos você tem que ter pelo menos 30 quartos, né? Você tem que ter pelo menos um quarto de isolamento, tá? E aí, continuando, a gente vai ter, né, como partido desse projeto, a gente vai ser um hospital de urgência e emergência, de adulto e pediátrica, porque você também pode não ter urgência e emergência e ser um hospital, ou você pode ter a urgência e emergência só do adulto ou só a pediátrica. Não tem uma regra, não é obrigatório, é o que o cliente escolher. Na maternidade, a gente vai ter uma UTI NEL, que também não é uma obrigação, mas é o ideal. 7 salas de cirurgias, 3 obstétrica, que eu já tinha dado ali, né, a colinha no RPA. A gente vai ter tratamento oncologia, que vai ter radioterapia e quimioterapia, e a gente vai ter um ambulatório externo. Então, esse aqui é o meu programa de arquitetura, tá? Mas a gente ainda vai esmiuçar isso mais em metragem quadrada. Então, metragem quadrada. Vamos falar mais do programa de arquitetura de uma forma mais destrinchada, né? Com metros quadrados. Então, a gente vai ter uma área total constituída de 35.250 metros quadrados. A expansão do primeiro bloco daria 16.250 e o estacionamento 4.600. Vocês vão entender porque dá para ver no projeto. A urgência e emergência, ela varia para um hospital de médio porte, ela varia entre 700 e 1.400 metros quadrados. Mas como eu sei isso? Isso vai depender da quantidade de consultórios que você vai querer colocar, o tamanho da espera que você vai querer ter. Então, varia mesmo, você vê que é o dobro.
A imagem varia de 350 a 900, quantidade também de exames que você vai ter. O ambulatório é de 500 a 1.500 metros quadrados. Cozinha mínima de 200 metros quadrados e varia ali até 350. Refeitório entre 80 e 200 metros quadrados. O almoxarifado entre 150 e 400 metros quadrados. 450 grande porte, tá? Aqui eu tô no médio porte, mas eu já tô te dando praticamente uma base ali pro grande porte, tá? Resíduos e rouparia entre 150 e 250, vestiário de funcionários entre 200 e 500, oncologia de 500 a 700, que seria radioterapia e quimioterapia, tá? Internação, o cálculo que a gente faz é 50 metros quadrados por leito, e a UTI de 25 a 40, fica com 40. O centro cirúrgico de 550 a 900 metros quadrados, a CME, que é Central de Material Esterilizado, varia de 100 a 250 metros quadrados, o laboratório intra-hospitalar de 150 a 220 e a hemoterapia, que é a agência transfusional, de 40 a 80 metros quadrados. E aí você faz uma conta meio macro para manutenção, gerador, subestação, máquina, casa de máquina, depósito, administração, que vai ali pelo menos a uns 1.500 metros quadrados ou até mais, tá? Então agora eu vou, nesse nosso projeto fictício, a gente vai fazer uma implantação. Então, como eu disse para vocês, seria um bloco com 3 pavimentos, um bloco com 5 pavimentos, uma expansão, e esse aqui seria o bloco ambulatorial. Aqui a gente tem uma rua principal, o gerador está bem próximo da entrada, veículos entram por aqui, saem por aqui, e o pedestre tem um acesso aqui com rampa, com guarita para ele entrar por aqui, tá? Então, entrou no estacionamento. Aqui é uma área de carga e descarga para o bloco B. E aqui é uma área também de carga e descarga para esse bloco A aqui. Então, vamos já começar a setorizar o hospital. Então, eu mostrei ali a rua principal. E aí, essa nossa rua principal, vamos considerar ela no nosso térreo. Então, nesse nosso térreo, nós vamos ter o quê? A emergência e a urgência, o acesso social, o acesso de serviços, o acesso de funcionários, a saída do carro funerário e agora, eu não coloquei aqui porque isso ainda está meio que começando, mas a gente já está pensando muito seriamente de se couber, né? Porque a gente tenta colocar muitas coisas de serviço aqui no térreo. A UTI, se puder ter a UTI aí, aquelas questões de incêndio, dificuldade de escape, então estamos tentando, tá? Ou nos pavimentos mais abaixo. Então, os primeiros pavimentos, o que a gente vai ter? Vai ter a cozinha, que é normalmente próxima do refeitório, aí que já começa a você entender a setorização. O almoxarifado e a farmácia, eles ficam ali perto do recebimento, ou seja, daquela doca. A radioterapia, a gente pode colocar ela no subsolo, porque ela é um bunker, né? E o ambulatório, ele pode estar próximo do acesso social, que eu já tinha falado, ou ser aquele bloco exclusivo. Bom, aqui é um exemplo de como eu setorizaria o meu térreo. É uma regra? Não, isso aqui é só uma forma didática de eu explicar algumas coisas, tá? Então, eu já falei lá da rua principal, do acesso de veículos, aqui tá mais ou menos o trajeto. Essas setinhas aqui são os acessos. Então, aqui você vai ter o acesso social, e dentro do acesso social você pode ter uma entrada da urgência por aqui e um café aqui. Aqui o que a gente chama é capela mesmo, tá? Em muitos hospitais a gente tem ali uma área para pessoa, né, fazer uma oração e tal. E aqui que tá chamado de morgue é o necrotério. Aí você vê que você tem uma seta aqui no morgue, aqui ó, saindo, é o carro funerário. E aqui é o trajeto dessa... calma. Aí aqui nós temos essa seta. Você vai me perguntar, nossa, tem muita seta. Aqui é o carro, a ambulância, tá? Então, elas podem ficar próximas para atender tanto o infantil quanto o adulto, mas esse setor laranja é o que a gente chama de urgência e emergência. Mas a emergência mesmo é isso aqui, é a sala vermelha, é o acesso da ambulância.
Mas o acesso externo, sem ser pela ambulância, do infantil é separado do adulto, normalmente. Aí, se você vai reparar, eu também botei a imagem aqui no térreo, tá? É importante que a imagem tenha um acesso fácil para emergência, mas às vezes, pelo tamanho, não cabe no térreo, vai caber no primeiro pavimento. Ok, eu só quis mostrar que elas têm que estar próximas, entendeu? Então a imagem vai atender a internação, mas ela vai atender muito a urgência. Então, eu coloquei aqui uma seta para mostrar que ela pode ter um acesso exclusivo externo para quem for, que a gente chama de ambulatorial, ou seja, marcação de exame, tá? Aqui essa seta representa o acesso de funcionários exclusivo. Então, o funcionário veio, entrou aqui pelo pedestre ou de carro, entrou por aqui, passou catraca. E aí aqui ficou o estar de funcionários, o refeitório de funcionários e a cozinha. Deixei essa parte verde aqui toda para ser os serviços, né? Azul é o social, o rosa é a imagem, esse laranjinha é urgência e emergência. Então, aqui nesse lado do bloco onde tem 5 pavimentos, as docas ficaram entre os 2 blocos, então eu dividi aqui cozinha, resíduos e roupa suja aqui e almoxarifado aqui, ou seja, doca limpa, doca suja, tá? Aqui um outro acesso social, porque são blocos diferentes, e aí aqui você tem a oncologia no térreo, no subsolo, né? Aqui colocamos um ambulatório grande, que vai ter ortopedia, clínica, imagem, coleta e tal. E aqui seria a expansão, né, futura. Então, continuando. Isso foi o que como eu faria o meu térreo, tá? Aí nos outros pavimentos, você vai distribuir essas outras coisas, né, os outros ambientes. E aí alguns detalhes que eu acho interessante vocês saberem antes de começar. O centro cirúrgico, eu gosto sempre de colocar ele, se possível, próximo à CME, que é a Central de Material Esterilizado, e à UTI. Nem sempre dá. Mas, se você às vezes tem uma UTI próxima ao centro cirúrgico, você não precisa ter tanto RPA. A CME, porque assim, a CME recebe material de toda a internação, aquelas comadres, compadres, aquilo tudo vai para a CME. Mas a ligação direta é com o centro cirúrgico, né? São muitos materiais indo e vindo do centro cirúrgico, então às vezes você não pode estar no mesmo andar, mas você tem um monta-carga exclusivo do centro cirúrgico para descer o sujo para a CME e subir o limpo, então isso já facilita. Então você tem que pensar nessa conexão. A maternidade, que eu inventei aqui, que a gente teria uma maternidade nesse nosso projeto, é bom que ela tenha um controle de acesso, que ela seja um andar separado, ela não se mistura com a internação, porque você tem que entender o seguinte, a pessoa que entrou para ter filho, ela está sadia, teoricamente. E o restante da internação não está sadio. Então, você está misturando pessoas sadias com não sadias. Então, a gente procura deixar essa área exclusiva para maternidade. Não é só por causa do bebê, é também por isso, são as duas coisas. É por ter os bebês que choram, o berçário está cada vez caindo mais em desuso. Agora, a metodologia, né, o procedimento que está sendo abordado é o bebê ficar o tempo inteiro com os pais no quarto, então ele vai para o berçário só para tomar um banho, dependendo né, da maternidade, até a mãe já dá o banho lá no leito e tal, então isso tudo tá mudando. Então, maternidade é uma lanterninha aí que a gente tem que ficar ligado. E se você precisar, você tiver problema de espaço, precisar usar o subsolo ou semi-enterrado, ele é muito usado para exatamente serviços que não têm permanência de pessoas, que são os resíduos, a roupa suja, a guarda de material, a manutenção, casa de máquinas e assim vai. Cuidado um pouco com o gerador, tá? Gerador, tanque de óleo diesel, se ficar no subsolo, tem dificuldade de sair aquilo, então tem que avaliar. E quem te fala isso é o engenheiro elétrico que vai te dizer onde fica melhor a subestação, o gerador e tudo isso. E o necrotério, você tem que pensar nele como, além do trajeto do corpo pelo hospital,
o acesso dos familiares. Então, pode ser também um negócio muito complicado, né? Tem que chegar o cadáver sem passar por muitos lugares que sejam traumáticos, tem que ter acesso dos familiares, tem que ter acesso do carro funerário. Então, é um lugar que muitas pessoas esquecem. Vou mostrar um exemplo. Então, nesse meu segundo pavimento, eu já trouxe a UTI para mais para baixo, para mais perto do social, né? No caso, é o pavimento acima do térreo. Então, a gente pode chamar o térreo de primeiro e esse aí seria o logo acima. Então, aqui a gente vai ter uma UTI adulto ligada direto, né, ao centro cirúrgico, como eu falei, a CME, tá? E aqui o laboratório, só pelo fato dele estar próximo ao elevador e a emergência está aqui embaixo, e também a UTI é muito usada, assim como a internação. Aqui nesse caso, foi uma área meio que também sobrou, mas eu quis que ela ficasse mais próximo da emergência. Aqui é a UTI pediátrica, então acesso aqui à conexão dos dois blocos, então sai do centro cirúrgico direto para a UTI pediátrica ou sai do centro cirúrgico direto para a UTI, ou pega esse elevador aqui e vai direto para a internação, tá? O ambulatório aqui, belíssimo, com acesso dele exclusivo, externo, tem acesso de pedestre aqui para ele, e aí vai indo. No térreo, esqueci de falar, gosto de colocar toda a parte ortopédica, né, para facilitar, cadeira de rodas. Então, no ambulatório, normalmente eu deixo idosos, ortopedia, às vezes até mesmo alguma coisa de maternidade, né? Então, assim, uma parte de um consultório ginecológico, essas coisas, tá? No terceiro pavimento, fiz um centro cirúrgico logo acima do centro cirúrgico maior, então o médico sobe, vem para esse vestiário de barreira, desce por uma escadinha, acessa o centro cirúrgico de baixo, que ele tem mais salas, lembra que ele tem 7 salas. E aqui a gente fez o do obstétrico. Aí aqui a gente pode pensar em várias coisas, tá, gente? Aqui pode ter. Eu fiz desse jeito só para ficar didático, mas assim, aqui tem uma circulação, claro e tal. Então, assim, o TINEL próxima, mas aqui a gente também podia ter o quarto PPP, que também, mas eu gosto do quarto PPP já quase aqui dentro. O quarto PPP é para parto normal. A UTI NEL já tá aqui próximo, então saiu direto para a UTI NEL. Aí o lactário, porque tem mãe que precisa fazer ordenha, essa coisa toda. Então, o lactário, ele tem 2 lugares para ele ficar. Ou ele fica lá embaixo, perto da cozinha, ou ele pode ficar aqui diretamente. Só que quando ele fica aqui, você também tem que ter um almoxarifadinho aqui para ele, tem que fazer todo o processo, mas eu prefiro aqui. E a maternidade, né, como eu falei, um andar aqui inteiro, aqui no caso, aqui desse hospital, a gente tinha muita maternidade. E aqui segue a internação adulto. Aqui também a gente podia pensar em fazer uma conexão aqui, mas eu não quis mostrar essa conexão porque eu quis dizer o seguinte: aqui vai direto para a maternidade. Então, para acessar por aqui, ou a pessoa vem por baixo ou vem daquele centro cirúrgico. Bom, aqui, só finalizando essa parte ambulatorial, era mais para dizer os itens que teria nesse ambulatório. Então, tem pediatria, espaço da mulher, medicina nuclear. E aí, aqui a gente tem que fazer uma distribuição mais mais detalhada, tá? Medicina nuclear, não gosto que fique próximo de pediatria, né? Medicina nuclear tem radiofármacos, então eu gosto de dar uma separada. A espaço da mulher, onde vai fazer vários exames. Então, assim, aqui dá pra gente distribuir melhor. Por isso que eu foquei ali no térreo para pessoas com problemas de mobilidade. E o outro dá pra gente distribuir bem, porque é um predinho ambulatorial, entendeu? Então, não tem tanto problema nessa distribuição. Aí a gente teria Lembra que nesse primeiro bloco, aqui no bloco A, a gente só tinha 3 pavimentos. Então, aqui logo em cima fica a casa de máquinas de ar-condicionado, 2 centros cirúrgicos, né? Dos dois, o obstétrico e o outro. E aí aqui a gente continua com andares de internação adulto. Aqui o estacionamento, e aí vamos dizer, o último pavimento daqui seria uma administração, que tem acesso por fora.
E aí o pessoal da administração, eles podem andar por aqui para chegar no refeitório que fica mais ou menos por aqui, então facilita bastante esse fluxo. Então, isso aqui foi para vocês entenderem assim, é um mix de pavilionar com vertical, e eu procurei mostrar uma setorização mais para você saber o que é bom estar perto do que, mas não tem uma regra, você tem que estudar como você vai fazer aquilo. Os andares mais para cima normalmente fica internação, e nessa parte mais para baixo, quando você tem um prédio, vamos dizer assim, um prédio de 12 andares, essa parte de baixo fica muito concentrado tudo, né? Então você vai ter todos os serviços, você vai ter UTI, você vai ter centro cirúrgico, você vai ficar cada vez mais embaixo, e para cima você vai ter as internações. Facilita essa parte toda de elevador. Às vezes você tem elevador que fique só exclusivo para essa base, que às vezes essa base é mais larga. Gente, depende, né, do projeto. Tô aqui fazendo várias suposições, tá? Mas é só para eu explicar como seria essa. Aí eu não fiz uma setorização vertical porque ela pode variar muito, tá? Mas é isso que eu expliquei. Então, a grande pergunta é: depois de você fazer tudo isso, de você pensar nos fluxos, nos acessos, nessa setorização macro, que seria esse estudo de massa, qual é o próximo passo antes de você começar a projetar cada setor? Porque a gente está falando ainda de uma coisa bem, né, um leque ainda muito aberto. Então, a primeira coisa depois que você fez isso você vai determinar onde vão ficar as circulações verticais e horizontais. Por quê? A gente tem, além de ter que quantificar os elevadores, você tem distância, tá? Então, assim, a cada 30 metros você tem que ter uma escada enclausurada, então você já vai ter que pensar nisso. Quando você já coloca essas circulações horizontais, você já começa a saber qual vai ser a largura máxima de tudo, e assim vai. Hoje em dia, 2 metros de largura, mas isso vai aumentar. Então, já começa a considerar aí com a nova legislação, 2,25 até 2,50, tá? 2,50 eu acho que vai ser a medida que eles vão determinar realmente, mas já começa a ampliar. Só que assim, quando você tem um hospital já existente, você tem 5% que poderia não estar dentro das normas, e provavelmente vão ser as circulações, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com os novos projetos, ok? Bom, eu espero que você tenha conseguido entender toda essa aula. É uma aula intensa, densa, mas que vai te ajudar muito a começar a pensar, estudar esse início aí do projeto, né? A organizar as ideias, que é a grande dificuldade quando você está começando a projetar hospitais. Você precisa ter tudo decorado, todas as legislações decoradas? Não, essa não é a intenção. A intenção é você entender como o todo funciona para você começar a ir para os detalhes. Então, você vai do macro para o micro, mas você precisa saber o que pode estar próximo do que para facilitar o processo e toda a estrutura do hospital. E eu acho que aqui nesse nosso pseudo projeto, eu consegui demonstrar um pouco isso. Eu espero que você goste da aula. A próxima aula vai ser super interessante, que vai ser sobre um projeto meu de centro cirúrgico. Eu vou mostrar o projeto, as fotos e tudo. Então, não perca a próxima aula, tá? E se você ficar com alguma dúvida, anota aí que na segunda-feira eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? Nos vemos então na segunda. Um abraço.